A paz, queridos, tudo bem? Estamos dando continuidade aos nossos estudos bíblicos da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. Estamos nesse trimestre falando sobre o tabernáculo, né? É o título do nosso trimestre, o tabernáculo, símbolo da obra redentora de Cristo. A nossa lição nessa oportunidade é a de número 5, que ela também nos traz um título. A nossa lição ela traz o título, lição de número 5, do dia 5 de maio de 2019, é o segundo trimestre. O título da nossa lição: a pia de bronze, lugar de purificação. Então nós vamos estudar nesta lição sobre a pia, né, o lavatório, a pia de bronze, ou seja, o segundo utensílio ou objeto, né, do pátio, né, do átrio, da parte externa, né, do tabernáculo, né? Externa quer dizer a parte que fica na parte ao ar livre, né? A parte que não é coberta, né? Então esse é o segundo objeto que será estudado nessa lição. Eu sou o seu irmão em Cristo, Alba Edson Gomes Livramento. É com esse nome que você vai nos encontrar aí no YouTube. Inscreva no nosso canal. Estamos aí trazendo essas lições, as outras lições, as outras 4 lições do trimestre está aí no nosso canal. Faça consultas, dá uma olhada, né? Assista às nossas videoaulas, compartilhe com um amigo, com um irmão. Fazendo assim você está nos ajudando a divulgar esse trabalho. Muito bem, vamos adiante. O texto áureo da nossa lição vai nos dizer o seguinte: no livro de João, no capítulo 15, o versículo 3, o Senhor Jesus falando para os seus discípulos: vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Então, ele está falando para os seus discípulos sobre o poder da palavra, né? Da palavra. Tem tudo a ver com a nossa lição. A verdade prática vai nos dizer: a pia de bronze é o símbolo do processo da santificação que Cristo realiza em nós através de seu sangue e da palavra de Deus. Tá certo? Mais ou menos já podemos observar um contraste aqui entre a nossa verdade prática e o nosso texto áureo, quando está nos dizendo que a pia de bronze ela é um símbolo da santificação que Cristo realiza em nós, né? Assim, aí ele próprio, Jesus Cristo, fala para os seus discípulos que eles já estavam limpos pela palavra, conforme está falando aí no nosso texto áureo, nosso versículo chave da nossa lição. Tá bom, amados? Vamos adiante. A nossa leitura bíblica em classe, ela está no livro do Êxodo, no capítulo 30, versículo de 18 ao 21, depois o versículo 40, depois o capítulo 40, versículo 30 ao 32, 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículo 11, e Efésios, capítulo 5, versículo 26 e 27. Tá certo? Não vou estar lendo para ganharmos tempo. Na medida do possível, havendo necessidade, nós vamos estarmos comentando alguns versículos durante a lição. Vamos adiante. Tá aí, né? Ainda a continuidade da nossa leitura bíblica em classe. Aconselho que você dá uma pausa no seu vídeo e faça a leitura, para que a leitura bíblica em classe é de extrema importância para o entendimento da nossa aula. Muito bem. Nós temos 3 objetivos específicos nesta lição. Conceituar a pia de bronze. Então nós vamos estar vendo aí os conceitos
né, da pia de bronze? Para que servia? Qual era o objetivo? Segundo objetivo específico é refletir acerca da pia de bronze e sua relação com a limpeza e a pureza espiritual. Vamos estar falando sobre isso. Terceiro objetivo é destacar os dois aspectos dos ritos da lavagem dos sacerdotes. Quais eram esses dois aspectos? Ou seja, os objetivos específicos, eles estão relacionados com os tópicos, né? Ou seja, cada objetivo específico está relacionado com os tópicos. O primeiro objetivo com o primeiro tópico, o segundo objetivo com o segundo tópico, o terceiro objetivo com o terceiro tópico. Nesta lição, no caso, se houvesse um quarto objetivo específico, estaria relacionados com um quarto tópico da lição. Não é o caso desta lição. Essa lição nós temos 3 tópicos e assim 3 objetivos específicos, tá certo? Vamos adiante. Esse comentário da opinião do professor, que eu estava chamando aí em outras lições, né? Algumas outros vídeos, né? Eu chamei de a opinião do professor. Aqui eu estou chamando, já tem alguns que eu não estou publicando essa parte, esse slide, mas eu, estudando essa lição, achei bastante interessante comentar, né? E eu chamei aqui de uma recapitulação, né? Ou seja, recapitulando com o professor. O que nós devemos recapitular? É o seguinte, vamos ler. Na aula passada, vimos que o altar do holocausto apontava para o Calvário. Ou seja, apontava para o Calvário. Por quê? Porque o altar de holocausto era onde era queimado o sacrifício. Jesus veio, né, e ele se fez o sacrifício para redenção, para remir, para perdoar. Ou seja, se fez culpado, tá certo? Assim, uma ideia de redenção a partir da suficiência do sacrifício de Cristo ficou muito claro para nós. Tá? Então eu acabei de explicar. Agora estudaremos a pia de bronze. Este objeto aponta para a doutrina da santificação na vida de quem foi redimido pelo sacrifício de Cristo. Tá certo, amados? Então, é importante fazermos essa recapitulação. O altar de holocausto apontava para o Calvário, apontava para o sacrifício vicário, para o sacrifício que veio substituir o sacrifício que era provisório, né? Jesus se fez o sacrifício dando essa substituição e fazendo o culpado para remir pecado. Agora nós vamos estudar a pia. E qual é a relação? A pia, ela nos traz uma doutrina de santificação. O que é uma doutrina? É algo que precisamos, né, ter atenção, porque é um ensinamento para sermos santificados. A santificação na vida de quem foi remido pelo sacrifício de Jesus. Ou seja, uma vez aceitando a Cristo, agora eu preciso estar na doutrina deste sacrifício, tá certo? Antes de aprendermos o sacrifício no lugar santo, os sacerdotes precisavam de se lavar. Isso remonta à necessidade de vivermos uma vida de pureza. A santidade é uma urgência espiritual da vida de quem é chamado discípulo de Jesus. Tá certo, amados? Então aqui a bacia de bronze, ela nos traz ela aponta para uma doutrina daqueles que crê no sacrifício, daqueles que dá crédito ao sacrifício, a substituição do holocausto, tá certo? Esse sacrifício apontava para o Calvário, que era o próprio Jesus substituindo, né, aquele sacrifício provisório, ele agora como o sacrifício vicário, o sacrifício definitivo, né, para remir pecado.
Então, uma vez eu crendo nesse sacrifício, esse sacrifício faz parte da minha, de uma necessidade de eu viver, ter uma vida de pureza, uma vida santificada, né? Porque isso faz parte da redenção a partir da suficiência deste sacrifício. Tá bom, amados? Vamos adiante. Aqui nós temos eu trouxe esta imagem para mostrarmos, né, aqui novamente o tabernáculo, né, temos ali a porta de entrada principal. Falamos na primeira aula sobre esta porta, falamos na segunda aula sobre o altar do holocausto. Está aqui o altar do holocausto, e hoje estamos estudando a bacia de bronze, esta bacia que nós vamos estudar. Toda essa região aqui é o pátio, ou o átrio, toda essa região. Então essa região é uma região que ela fica ao ar livre, conforme eu comentei no nosso texto áureo, no nosso versículo-chave, é o ar livre. E estes dois objetos ficavam aqui ao ar livre. Assim que o sacerdote entrava para fazer o sacrifício, ele lavava-se as mãos e os pés e oferecia o sacrifício. E assim sucessivamente, ele lavava-se as mãos e os pés diariamente para entrar no lugar santo do santo. E uma vez, nós vamos estar comentando aí durante a lição, na lição, um dos pontos da nossa lição, uma vez por ano, ele fazia esta lavagem total, para entrar no lugar santo dos santos, para oferecer o sacrifício, né, o sacrifício por todo o Israel, por todos aqueles que não conseguiram fazer durante o ano. Então fazia-se uma vez por ano. Então uma vez por ano ele entrava aqui no lugar santo do santo, se lavava, se banhava por completo. Nós vamos estar falando sobre este banho por completo, né? Aqui fazia esse processo aqui na bacia, e aí entrava no lugar santo do santo. Tá certo, amados? Vamos adiante na nossa lição. A introdução da nossa lição vai nos dizer o seguinte: o nosso presente estudo é sobre a pia de bronze, tá? Conforme nós já falamos, esta é a pia, esta imagem mostrando esta pia. Nós vamos estar falando aqui sobre a água, a simbologia da água dentro desta pia, falando sobre o bronze, né? Continuamos a avançar no tabernáculo, tá bom, amados? Aqui nesta imagem nós temos aí o tabernáculo em si, tá bom? Então aqui nós temos aqui nesta imagem, aqui ó, nós temos aqui, conforme já falei, toda a região do pátio. Nós falamos sobre esta porta aqui no início na nossa primeira aula. Na nossa segunda aula, que foi a aula anterior, nós falamos sobre este objeto que é o altar. E hoje nós estamos estudando aqui, ó, a bacia de bronze, esta bacia. O que que acontece? Quando o crente, quando a pessoa aceita a Cristo, ele é necessário que ele entre pela porta, né? Oferece o seu sacrifício, ou seja, reconhece o sacrifício. Uma vez que ele oferecia o sacrifício, aí apontando o sacrifício que era oferecido aqui, apontando para Cristo. Então, uma vez que ele oferecia, então ele agora reconhece o sacrifício de Cristo, né? Ele primeiro recebe a Cristo aqui no altar de holocausto, e depois ele vai para a bacia, ou seja, representando a água aqui, o batismo, né? Depois ele batiza, ele vai para o batismo. Essa bacia também, ela representa, nós vamos estar falando aqui mais na frente, representando aqui o batismo, né? A água representando o batismo. Desta maneira, aí o que acontece? Assim, veremos o simbolismo da limpeza e da pureza que a pia de bronze apresenta. Estudaremos os dois aspectos do rito da lavagem presente na função dos sacerdotes. E finalmente seremos chamados
a responsabilidade acerca da necessidade e urgência de vivermos uma vida santa e irrepreensível diante de Deus e dos homens. Então aqui a nossa introdução está mostrando o que vai acontecer durante a nossa aula. Nós vamos estar falando sobre o rito dos dois aspectos da lavagem e depois nós vamos estar falando sobre a responsabilidade daquele que nasce de novo, daquele que aceita Cristo, daquele que está diante de Deus. Deve viver a necessidade urgente e santa, irrepreensível diante de Deus e diante dos homens. Tá bom? Então vamos estar comentando aqui de uma maneira bastante prática e objetiva todos os tópicos da nossa lição. Primeiro tópico vai falar sobre a pia de bronze, a importância da santidade. Tá? Nós temos aqui 3 subtópicos, onde nós vamos falar sobre a pia de bronze e a água. Está em Êxodo, no capítulo 30, versículo 18 e o versículo 19 da nossa leitura bíblica em classe. Os sacerdotes e a santidade, Êxodo capítulo 30, versículo 20. E vamos falar sobre a santidade para a vida, Êxodo capítulo 30, versículo 21. Tá? É assunto da nossa leitura bíblica em classe. A pia de bronze e a água. O que é isso? No Êxodo, no capítulo 30, versículo 18 e versículo 19. Deus ordenou a Moisés que fizesse uma pia de bronze. O objetivo era que, antes de entrar ou sair do tabernáculo, Arão e seus filhos lavassem as mãos e os pés. Lavassem as mãos e os pés. O ofício de apresentar holocausto ao Senhor era santo. Então era um ofício para que eles pudessem apresentar ao Senhor o rito do holocausto. Havia uma necessidade da pureza, da limpeza, né, de ser lavado. Louvado seja o nome do Senhor. Está aqui a bacia, nesta imagem aqui, né, a bacia, uma representação aqui da bacia de bronze, onde esta área aqui, o seu pedestal, né, ou a sua base, era de bronze. A lição vai estar falando. Toda ela aqui era de bronze. E aqui contém água, tá bom? E aqui contém água. Olha, aqui nós vamos estar falando na nossa próximo slide sobre as representações disso aqui. A água representando o batismo, como já falei no início. A água também representa a palavra de Deus. A água representa a vida. Jesus disse: eu sou a vida, a verdade e a vida. Eu sou a água da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aí lá no livro de João, no capítulo 4, quando ele encontra com aquela mulher samaritana, ele pede a água e ele fala: mulher, se você soubesse quem te pede água, você não pediria, mas você daria. Você era que pediria água e você receberia água da vida, água que jorra para a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a água também representa a limpeza espiritual. Limpeza espiritual. Tá bom, amados? Então, aqui, ó, nesta setinha aqui, vemos aqui, ó, todos esses 4. Tem muito mais, né? Muito mais referência aqui sobre a água. Mas eu trouxe aqui apenas 4 representações para nós aqui nesta lição, né? Representando aqui sobre a água. Tá bom, amados? Vamos adiante. Não é possível apresentar-se diante de Deus de maneira a não reconhecer sua santidade e justiça. Não há como apresentar diante de Deus sem reconhecer isso, a santidade e a justiça de Deus. Oferecer um sacrifício a Deus é apresentar-lhe um culto santo e reverente. Olha,
Lá no livro de Romanos, no capítulo 12, e o versículo 1 e o versículo 2 fala sobre este culto, né? Apresentar ao Senhor, né, um culto racional, um culto com raciocínio, um culto agradável, para que seja aceito diante de Deus, para que seja agradável diante de Deus. Pois é, então não é possível apresentarmos diante de Deus, né, de qualquer maneira, sem reconhecer a santidade e a sua justiça. Tá bom, amados? Muitos apresentam, mas é pena que não será aceito perante Deus a sua apresentação ou a sua adoração. Muito bem. Não podemos perder o senso de piedade e reverência diante de Deus. Por isso, nosso culto, bem como nossas vidas, deve refletir a santidade de Deus. 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 15 e o versículo 16 o versículo que nos traz aqui referência sobre a santidade, o refletir a santidade de Deus. Tá bom? Tendo um tempinho, dá uma olhada lá e você vai poder tirar estas dúvidas aí, conferindo todas as referências bíblicas da nossa lição. Tá? Nesse slide aqui, amados, nós trouxemos aqui para o nosso entendimento do primeiro tópico, o que nós acabamos de falar. Nós vemos aqui a nossa lição, nós temos aqui a entrada, como já falei, o altar e a bacia, aqui no meio, representando aqui a água. Nós temos o seguinte, durante a nossa aula, nós vamos estar falando aqui, pelo menos no primeiro tópico, no primeiro e segundo tópico, uma palavra que ela vai repetir algumas vezes, que é para não morrer, tá? Então nós vamos estar falando esta palavra aqui no próximo tópico. Fique atento a esta palavra. Nós temos aqui esta bacia, aqui a bacia, eu trouxe ela para cá, né, em um corte aqui, mais parecendo uma árvore do que para uma bacia, né? O irmão aqui desenhista, não é muito, não passou pelo crivo aqui de desenho, mas para a gente ter uma ideia, né? Eu não caprichei muito aqui no meu desenho, mas dá para nós entendermos aqui. Muito bem. Aqui esse pedestal ou esta base, né, esta base com este pedestal e aqui a bacia, tudo isso aqui era de cobre, conforme eu falei para os irmãos agora há pouco, acabei de falar. Esta bacia, esta pia aqui era de cobre, representando a justiça de Deus. Vamos estar falando no próximo slide, tá? Conforme eu disse, aqui dentro tinha água, né, representando aqui o batismo, segundo a palavra. Depois a água também, ela leva o sacrifício, né? O sacrifício era lavado aqui com água, então é com água que é lavado. Tudo isso, conforme eu te falei, né, de cobre, né? Cobre que é igual ao juízo de Deus, representando aqui o juízo de Deus. O sacerdote lavava os pés e as mãos para qualquer trabalho no lugar santo. No lugar santo, qualquer trabalho. Hoje, isso representa nossa reverência no tabernáculo do Senhor. Então, amados, precisamos ter reverência no trabalho, apresentar ao Senhor, né, com reverência, lavar as nossas mãos, as nossas vida espiritual. Quando fala aqui do lavar, não é o lavar literalmente, você está lavar suas mãos. Aqui a simbologia nos traz da nossa lavagem espiritual, da nossa pureza, da nossa vida espiritual ser lavada aqui antes de ministrar, antes de oferecer algo para o Senhor. Lembra quando o Senhor Jesus falou sobre o ato de ofertar? Ele disse: termos alguma coisa contra o teu irmão, então primeiro temos que reconciliar com o irmão, deixar a oferta no altar, reconciliar e depois ofertar. Então é a mesma coisa aqui. Primeiro precisamos estarmos limpos,
com o nosso coração e depois fazer o trabalho. Olha aqui, ó. Reverência no trabalho do Senhor. Reverência. Precisamos termos esta reverência. Tá certo, amados? Vamos adiante. Segundo subtópico, os sacerdotes e a santidade. Aqui, muito bem, vamos estar comentando a palavra para não morrer, conforme eu acabei de falar aqui na nossa anteriormente. Ao entrar no tabernáculo, o sacerdote deveria se lavar para não morrer, tá? Lavar para não morrer. Era uma advertência. Então isso aqui era algo muito sério, muito sério. Fosse para ministrar, fosse para acender a oferta no altar, eles deveriam lavar-se. A quem se destacar a expressão não morrer, para não morrer. Então esta expressão é a advertência que era dada. Tinha que se lavar para não morrer. Porque se eles apresentassem ao Senhor de qualquer maneira, eles seriam fulminados ali naquela situação. O ato colocava em risco a vida do sacerdote. Apresentar-se diante de Deus sem atentar para a exigência da purificação poderia custar-lhe a vida. Está vendo, amados? Hoje, nós, os obreiros de Cristo, devemos pautar nossas vidas na obra, exercitando-nos a piedade e a santidade, né? Somos santos porque fomos chamados por um Deus santo. Somos chamados para ser um modelo de santidade. Não nos esqueçamos. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém virá ao Senhor. Hebreus capítulo de número 12, versículo 14, está esta reverência que devemos seguir a paz com todos e a santificação. Tá bom? Então aqui, esta atitude aqui, ó, de lavar-se, olha, lavar-se, essa atitude para não morrer. E essa atitude de lavar, ela, ou entrar no templo, no lugar santo, de qualquer maneira, colocava em risco a vida do sacerdote, tá? Então, aqui o texto vai nos dizer que hoje nós, os obreiros de Cristo, devemos pautar nossas vidas na obra, exercitando-nos a piedade e a santidade. Quando fala em piedade, está falando do amor, exercendo o amor, termos amor para uns para com os outros, e não bastando isso, mas também sermos, né, santificados, sermos santo, porque Ele é santo, o Senhor é santo, o Deus é santo, por isso Ele exige santidade. Tá bom, amados? Vamos adiante. O terceiro subtópico, santidade para a vida, né? O versículo 21, né, da leitura bíblica em classe, e aí está a necessidade de você ler a leitura bíblica e refletir a lição, porque a lição pauta na leitura bíblica, tá bom, amados? Então leia. O versículo 21 traz a ideia de um pacto perpétuo a respeito do rito de lavagem da purificação, tá? Esse rito seria um estatuto perpétuo para os sacerdotes, ou seja, era uma prática para todo o sempre, era uma prática para toda a vida, ou seja, uma vez santo, deve manter-se santificados, manter-se santos. Disto dependeria a sua vida, falamos agora há pouco. Viver a vida de maneira santa, separada, única e exclusivamente para Deus, é a vocação de todo obreiro chamado para a sua obra. Santidade ao Senhor, agora gera espiritualidade profunda.
tá? Santidade ao Senhor gera uma vida de compromisso, com Deus. Santidade gera vida no altar de Deus, tá bom? Tá vendo, amados, que tudo está ligado à santidade? A santidade, o separar exclusivamente para Deus, ela gera a espiritualidade. E qual é o obreiro que não quer ser espiritual? Sendo a espiritualidade profunda, ou seja, do cerne, do coração, de dentro para fora, uma espiritualidade do alto, verdadeira. A santidade também ela gera vida, uma vida de compromisso com Deus, uma vida de compromisso. E também a santidade gera vida no altar, ou seja, você começa a ter práticas, né, de ter uma vida devocional com Deus, uma vida de devoção com Deus, tá bom? Aqui, ó, mostra esta santidade aqui, ela vemos aqui que ela gera a presença de Deus, Lembra desta nuvem? Está lembrado qual era, o que aparecia aqui? Vamos adiante, olha aqui, ó. Olha aqui, tá vendo? Esta nuvem, a Bíblia diz que Deus aparecia na nuvem, e através da nuvem a sua presença, né, manifestava, entrava no lugar santo, no lugar santíssimo, e aí todo o arraial era contagiado da presença de Deus. Olha o holocausto aqui sendo oferecido, e este aroma subia direto para as narinas de Deus, e Deus se manifestava no tabernáculo, Deus se manifestava no lugar santo e enchia o templo da sua glória. Bendito seja o nome do Senhor, louvado seja Deus. Que maravilha. Tá bom, amados, vamos adiante. Segundo tópico, o segundo tópico, a pia de bronze, lugar de limpeza e purificação. 3 subtópicos também tem esse tópico. A pia de bronze, ou cobre, né, entre o altar do tabernáculo e o tabernáculo. Vamos estar explicando aqui por que ele ficava entre o altar e o tabernáculo, tá? A lavagem na bacia de bronze e a pia de bronze, e o caráter de juízo, o caráter de justiça ou de juízo de Deus, tá? Vamos adiante. A pia de bronze entre o altar e o lugar e o altar do holocausto. Muito bem, vamos aqui, vamos ler aqui para entendermos direito essa situação aqui. Após ministrar ao altar, no altar dos holocaustos, o sacerdote lavava-se na pia de bronze com água limpíssima. Preste atenção, limpíssima. Ora, o nosso pecado foi expiado por Cristo no Calvário. O que significa que toda a nossa sujeira foi limpa para a glória de Deus. Fomos lavados pelo sangue remidor de Jesus. Tá? Esta referência se encontra em 1 Coríntios, no capítulo 6 e o versículo 11. Vamos adiante. No dia a dia, encontramos-nos vulneráveis às imundícias, né, ou impurezas das obras da carne, tá? As imundícias das obras da carne. Entretanto, temos um recurso divino que nos purifica e santifica, prefigurando pela palavra de Deus, tá certo? Então, qual é esta palavra? É a água que nós temos. A água é que lava. Ó, já estáis limpo pela palavra. O Senhor Jesus falou lá no livro de João, capítulo 15, que é o assunto do nosso texto áureo, tá? Então, limpo pela palavra, tá? João capítulo 1, versículo 7, versículo 8, versículo 10.
o sangue de Jesus quitou a nossa culpa, cuja natureza humana estava condenada a se curvar sempre diante das transgressões, diante de tentações e do pecado. Tá? O que está escrito no livro de Romanos, capítulo 3, versículo 24? Está escrito, e o 25, está escrito que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Então, o pecado denigriu a imagem do homem, o pecado comprometeu o relacionamento, perdão, o relacionamento humano, né, com Deus. E aí, Jesus Cristo, o sangue de Jesus Cristo quitou, ele se fez culpado lá no altar de sacrifício, aquele sacrifício que era oferecido lá no altar, representando simbologicamente agora Cristo, ele se fez esse sacrifício definitivo para que nós nos reconciliássemos com Deus. Tá? Isso é o que está escrito no livro de Romanos, nesta referência, e o que a nossa leitura está falando aqui. Assim, a palavra de Deus é o espelho que reflete a nossa nova natureza e as obras que devemos praticar com a ajuda do Espírito Santo. Tá? Vamos estar falando sobre esse espelho aqui já. Vamos estar falando. Então, a palavra de Deus é um espelho que reflete a nossa nova natureza. Né? Qual é a reflexão do espelho? Você olha para o espelho e você vê, enxerga os defeitos, não é? Pois é. Então a palavra de Deus é essa reflexão, que ela nos reflete, ela reflete a nova natureza. Como é que estamos vivendo diante de Deus? Somos realmente nova criatura? Pois é, um assunto para que nós venhamos a ter essa reflexão, se somos novas criaturas. Muito bem, aqui eu trouxe aqui 2 slides, praticamente é o que nós acabamos de ler, mas eu comentei aqui com minhas palavras, aqui fazendo um comentário com as minhas palavras do que nós acabamos de ler. Olha aqui. Depois de ministrar no altar do holocausto, o sacerdote lavava as mãos e os pés na pia de bronze, ele lavava como preparação para entrar no lugar santo. Então ele tinha esse rito, tinha que se lavar, preparação, como preparação. Essa palavra é importante, deveria estar grifada aqui, né? Deveria estar grifada aqui, como preparação para entrar. Então, amados, para nós fazermos qualquer coisa para Deus, nós precisamos precisamos ter uma preparação para fazer isso. Se você vai pregar, então você se prepara, leia a palavra de Deus, pede a Deus o discernimento e o desenvolvimento daquela leitura, para que a revelação do Espírito Santo venha falar com você, para que Deus te revele a mensagem para levar para a igreja, para a necessidade da igreja, porque só o Espírito Santo é que conhece a necessidade da igreja. Eu não conheço, você não conhece. Às vezes nós achamos que conhecemos, mas nós não conhecemos isso aqui. Isso aqui só Deus conhece. E através do Espírito Santo ele dá essa revelação. Na medida que nós fazemos o quê? Que nós nos lavamos, tá? Lavamos, estamos com a nossa consciência, vamos estar falando já da consciência, que nós nos lavamos as nossas mãos, lavamos os nossos pés espiritualmente, né, na bacia de bronze, ou seja, na justiça de Deus, e aí, fazendo isso, nós estamos preparando para estar ministrando no lugar santo, na casa de Deus, para falar com o povo de Deus. É importantíssimo isso aqui, amados, muito importante. Por isso que eu fiz esse resumo aqui, para nós falar em particular sobre isso aqui. Muito bem, sobre a água limpíssima. A água limpíssima que nós acabamos de ler no tópico anterior, nós acabamos de ler no parágrafo anterior, que é do mesmo tópico,
água limpíssima da pia de bronze simboliza a palavra de Deus em sua função santificadora. Então, a pia, né, a água limpíssima que estava na pia, lembra que a água, falamos lá sobre o espelho que refletia. Então a palavra é como um espelho que reflete. Nós já vamos falar da água que reflete, né? Então ela simboliza a palavra de Deus, tem uma função de santificação, uma função de santificadora, ou seja, a doutrina que nos santifica, aquele que observa, tá bom? Vamos adiante. Aqui, ó. Sabemos que a base legal da expiação é o sangue, tá? Isso é verdade. Foi o sangue de Jesus que cancelou a condenação do pecado que pesava sobre nós. Todavia, mesmo depois de perdoados, inevitavelmente cometeremos outros pecados ou novos pecados, e assim precisamos de sermos perdoados novamente. Precisamos sermos perdoados. Por quê? Porque a nossa santificação ela é progressiva. Então nós estamos no mundo, né, vivendo no mundo, e o Senhor Jesus falando na sua oração sacerdotal, ele orando ao Pai, ele pediu para que o Pai guardasse os seus discípulos, porque ele iria para o Pai, mas os discípulos continuavam aqui. Então, uma vez eles continuando no mundo, eles precisavam de ser revestidos, de ser guardados, de ter um cuidado especial. Então, precisavam de ter esse cuidado. Nós, como os discípulos do Senhor, podemos passar por essa situação e precisamos de sermos perdoados. Cometer alguns deslizes, não mas nós estamos no mundo, pode acontecer. E aí nós precisamos ser perdoados. A palavra de Deus, como agente purificadora, aqui na santificação, lembra? Função santificadora, então a palavra como agente purificadora sempre nos conduz ao arrependimento e a confiança na eficácia do sangue. A confiança na eficácia do sangue. Isso é muito importante, essa reflexão. Tá? A palavra de Deus é a água que mantém nossa consciência livre da cauterização e do endurecimento de quê? O endurecimento aqui, ó. O endurecimento aqui, ó. O endurecimento carnal. O endurecimento carnal, tá? Endurecimento carnal. Então, aqui, ó, quando o sacerdote ele entrava aqui, ó, ele lavava-se as mãos, preparando para falar com o povo, para prestar um serviço. Isso que devemos fazer. Então, aqui o que diz em Hebreus? Ó, cheguemos com verdadeiro coração em inteireza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e do corpo lavado com água limpa. Tá? Então temos que lavar. Essa água aqui, ela tem que ser limpíssima. Lembra aqui que falamos, ó, limpíssima? Essa água tem de ser limpa. Não lave com água suja, amados. Não vá em lugar que tem água suja. Não vá, porque você vai ficar, você vai se sujar mais ainda, tá bom? Então aqui, amados, aqui mais uma vez a nossa pia aqui, ó. Mais uma vez, a minha pia aqui, ela está mais parecendo com uma prancha de raquete do que uma pia, mas foi o que dá pra gente entender. Aqui, ó, é a nossa base, o nosso pedestal e a nossa pia em si, aqui, ó, tá bom? Aqui todo isso aqui era bronze, simbolizando a justiça de Deus, que temos que cumprir toda a justiça. E aqui tem a água, onde sim, a água limpa representa o símbolo da pureza, que é o que o sacerdote tinha que apresentar, a pureza. Então a água
o sacerdote tinha que estar limpo. Vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado, né? O Senhor Jesus falando com os seus discípulos. Então aqui essa água representava esta pureza que o sacerdote tinha que se apresentar. Tá bom, amados? Achei muito interessante essa reflexão que eu fiz aqui ao próprio punho, né? Para explicar aqui o tópico para os amados irmãos que irá estar assistindo esta videoaula. Muito bem, vamos adiante. Terceiro, segundo subtópico, a lavagem na bacia de bronze. Olha, a pia era de bronze polido, fabricado com o espelho das mulheres. Êxodo capítulo 30, versículo 28. Aqui, amados, é importantíssimo isso aqui, porque quando o Senhor leva Moisés lá no monte e fala para ele pedir para que o povo voluntariamente cooperasse para a construção do tabernáculo, a Bíblia diz que o povo se dispôs de todos os seus bens, seus pertences. E as mulheres não ficaram de fora. E aqui está, mais uma vez, o ministério das mulheres na obra de Deus. É muito importante isso aqui. E como não é diferente, as mulheres também, naquela época, elas eram vaidosas, né? Olha aqui, elas tinham um espelho polido de bronze. Então, mas a sua vaidade, é importante isso aqui, a sua vaidade, elas não tiveram aquilo como um bem material no seu coração. Elas também se desprenderam disso e entregaram ao sacerdote para que fizesse a obra de Deus. Então, a pia era de bronze polido, fabricado com os espelhos das mulheres. Era de bronze polido, tá bom? Olha aqui. Assim, exposta à luz do sol, a partir da água limpíssima, lembra que eu falei da água? Toda a impureza era refletida no interior da bacia. Ou seja, por aquela pia estar polida, a água era limpíssima, ela era fabricada também com os espelhos, ou seja, aquela água, ela refletia a luz sobre o sacerdote. Então ela tinha esse símbolo de reflexão, né? Não bastasse ser fabricado com os espelhos, também a qualidade, a pureza daquela água, ela refletia no sacerdote a sua pureza, a sua dedicação, a sua pureza mesmo, a sua pureza. A semelhança da figura da obra redentora do Espírito Santo nos torna completamente limpos das sujeiras do pecado. Nos torna completamente limpos das sujeiras do pecado. Que faz isso? A ação regeneradora do Espírito Santo, né? A ação regeneradora do Espírito Santo. Outro ponto que devemos destacar é a consciência. Falamos disso agora há pouco, da pureza que os sacerdotes deveriam ter para entrar na presença de Deus. Pois quando se lavavam as sujeiras, desaparecia de seus corpos, né? Ou seja, temos que nos mantermos limpos para apresentar diante de Deus. Tá bom, amados? Vamos adiante. Vamos falar aqui sobre o terceiro subtópico, a pia de bronze e o caráter de juízo, né? De juízo, a pia e o caráter, né? O altar dos holocaustos, o juízo sobre o pecado era aplicado na oferta do sacrifício, cobrindo o seu pecado. Nesse sentido, a água da pia cumpria uma função de limpeza dos sacerdotes que passaram por aquele processo. Ou seja, o sacerdote, uma vez passado por aquele processo, eles estavam limpos e aí eles poderiam apresentar o seu sacrifício, tá? Não tenta fazer isso sem estar limpo, né? De igual modo, nosso Senhor tomou sobre si o juízo
que merecíamos, né? Ou seja, nós é que merecíamos aquele sofrimento. Ele tomou sobre si o juízo que merecíamos, morrendo vicariamente por nós, segundo Coríntios capítulo 5, versículo 21, Gálatas capítulo 1, versículo 4. Nesse aspecto, a semelhança das águas purificadoras, a palavra de Deus tem o poder de limpar e disciplinar a nossa vida. Está vendo mais uma vez aí a palavra de Deus como água limpíssima, como água purificadora. Tem o poder para limpar e disciplinar, que é a palavra. A palavra ela tem este poder para limpar e disciplinar, representando aí a água e representando aí a pia de bronze, que dentro tinha água. Então a pia tem que ter água. É obrigatoriamente ter água na pia. Tá bom? Vamos adiante. Embora nossos pecados tenham sido expiados, ainda temos de nos chegar a Deus continuamente para sermos limpos de todo o que desagrada-o. Os pensamentos, as palavras e obra. Infelizmente, acidentes ocorrem no caminho da jornada cristã e precisamos nos quebrantar na presença de Deus. É o que eu acabei de falar ali na minha explicação ali no slide escrito ao próprio punho. Tá? Temos que reconhecer a situação e sermos limpos, né, de toda a impureza para ministrar diante de Deus. Tá bom? Aqui está, né, a pia, né, e aqui está novamente aquela explicação, que não é aquela, é uma outra, mas aqui mostrando também esta reflexão. A água como batismo, a água como palavra, a água como vida, né? A água como batismo, a água como palavra, que lava, a água como vida. A água como vida, ele é a água da vida. Jesus falou: eu sou a água da vida. E tem inúmeras outras referências aqui sobre a água. A água era limpíssima, conforme nós falamos lá. Ela refletia, ao olhar, ela refletia o sacerdote. Então ela era limpíssima, representando como espelho das mulheres, né, representando, né, ela resplandecia. Então ela foi construída com os espelhos das mulheres. Aqui o lavatório, né? A pia, o lavatório, né? Uns lugares fala lavatório, outras referências bíblicas fala pia. Então nós estamos falando, nossa lição trata de pia, então vamos falar sobre pia, né? E era de bronze, né, representando a justiça de Deus, né? Então este bronze ele significa a justiça de Deus, onde o homem tem que cumprir toda a justiça. O homem diante de Deus precisa cumprir toda a justiça. Tá bom, amados? Vamos adiante. Terceiro tópico, vamos falar sobre os aspectos do rito de lavagem dos sacerdotes. São 3 aspectos aqui, apenas 2 nós vamos comentar: a lavagem completa e a lavagem progressiva. Aí nós temos a recapitulação, verdades importantes, mas nós não vamos comentar o terceiro subtópico. Por quê? Porque é uma recapitulação e não se faz necessário a gente estar comentando, tá bom? Vamos adiante. Lavagem completa. O que era essa lavagem completa? Essa lavagem era mais do que simplesmente lavar mãos e pés. O que era isso? Significava uma obra regeneradora que implicava o primeiro passo para a consagração sacerdotal. Ou seja, hoje é inaceitável que um ministro queira servir na casa de Deus sem ter passado pela obra da regeneração. Ou seja, tem que aceitar a Cristo por completo. O sacerdote ele tinha que ter certeza, ele tinha que passar a primeira, essa lavagem era uma vez só que era feito, ele tinha que se lavar por completo. Ele tinha que se lavar por completo, para isso implica na consagração dele. Então ele tinha que ter certeza, o ministério tem que ter certeza
que aquele homem era um verdadeiro homem de Deus. Hoje, isso também tem que ser observado. A pessoa tem que ser regenerado para passar por uma consagração. Ele tem que ter um passado regenerado. É preciso que os obreiros do Senhor tenham experimentado uma limpeza completa. Limpeza completa. Então isso é muito importante. Limpeza completa da alma, limpeza completa da mente. É preciso nascer da palavra do Espírito Santo. Ou seja, nascer de novo. O Senhor Jesus falou para Nicodemos, capítulo 3 de João, versículo 5, versículo 7, se não me falha a memória, essa é a referência de Nicodemos, quando ele disse que Nicodemos precisava nascer de novo. Sem esse nascimento, ele não conseguiria ver o reino de Deus. Então, ele não conseguiria entrar também no reino de Deus. Por esse motivo, é importantíssimo que nascemos de novo. Tá bom? Segundo tópico aqui, subtópico, progressiva, a lavagem progressiva e constante. O dia a dia do sacerdote, a limpeza exigida para ministrar no lugar santo, era apenas o lava-pé e lavar as mãos. Êxodo capítulo 30 e o versículo 19. Mas de acordo com a doutrina do Novo Testamento, o lavar-se aqui destaca o ato do Espírito que opera em nós, a santificação. Ou seja, progressivamente o Espírito Santo vai trabalhando em nós a nossa santificação. Então aqui seria a lavagem. Sempre temos que estar lavando progressivamente. Uma vez você ter certeza, aceitar a Cristo e receber a lavagem por completo. Temos que trabalhar a mente, temos que trabalhar o nosso intelecto, as nossas gestos morais para sermos santificados. Uma vez fazendo essa lavagem, agora temos que manter progressivamente e constante. Ou seja, todos os dias temos que sermos regenerados. Temos que receber a regeneração. Temos que estar em vigilância. Temos que estar lavando os nossos pés, lavando as nossas mãos para estar diante de Deus, fazendo a obra de Deus. É isso que está falando a nossa lição. Nesse sentido, a consagração do sacerdote dava-se no termo do compromisso de uma vida santificada. Esse mesmo compromisso é que deve permanecer a vida do obreiro. Está vendo o que está falando? Que se acha vocacionado para realizar a obra do Senhor. Então tem que haver este compromisso, tem que haver essa regeneração, tem que haver essa lavagem progressiva e constante no dia a dia. Tá bom, amados? Vamos adiante. Agora nós já podemos concluir a nossa lição dizendo o seguinte: a limpeza espiritual é prioridade absoluta como consequência da obra expiatória de Cristo. Uma vez que Cristo nos salvou, fomos chamados para ser santo. Tá bom, amados? Se você foi chamado para ser santo, então é prioridade que você faça sempre essa limpeza espiritual. É prioridade absoluta. O que é uma coisa absoluta? É uma coisa absoluta, é algo que não tem uma substituição. Nada pode substituir algo que é absoluto, né? Como consequência da obra expiatória de Cristo, é algo absoluto. Então isso é prioridade, tá bom, amados? Que Deus em Cristo abençoe todos. E até a próxima aula, se o Senhor assim nos permitir. Amém? Que Deus abençoe em Cristo Jesus.